Olá para todos, sou o Jeff Ottoni, é um prazer enorme estar aqui novamente no Eggcast e hoje nós estamos aqui para falar de arquitetura de aplicações, com essas duas feras aqui. Vocês perceberam que na brincadeira que o assunto é bem gigante, mas é um assunto interessante. O Cadu é um Wenger, o Vinícius aqui do Big Tech gigantesca, tem muito assunto para falar, muita coisa interessante. Agradecer a presença dos senhores aqui, tá bom? Eu sei que não é fácil chegar aqui. Lembrando que a gente fez o teste de Covid, apresentar uma carteirinha também de vacinação para estar sem máscara. Por favor, Vinícius e o Cadu, se apresentem, por gentileza. Dê a honra pra gente. Eu sei que vocês são duas feras e a gente estava aqui nos bastidores já trocando uma ideia e já aquecendo para a gente poder falar. Por favor. Vamos lá, vou começar Vai aqui. lá, Vinição. Sou convidado, tenho Vai, obrigação, né? Faça as honras. Bom, Boa. primeiro agradecer o convite aí da Engineering para estar aqui batendo esse papo. Tema de arquitetura de aplicações aqui, um tema, como você falou aí, Jeff, bem extenso, complexo, mas ao mesmo tempo também muito gostoso de trocar essa ideia, desmistificar aqui. Necessário, né? Necessário, muito necessário nos dias de hoje, principalmente. Então, agradecer aqui, acho que o tema é super legal e a conversa tem tudo para ser uma delícia. Não, com certeza. O Vinícius é fera. Cadu, por favor, dê as honras pra gente. Você é um Wenger. Um Wenger. Eu sei que já tem um tempinho na engenharia. Três anos de Você engenharia. gosta da engenharia? Cara, eu gosto da engenharia, hein? É legal, né? Eu gosto da engenharia. Eu sou suspeito em falar, né? Tive bastante oportunidade aqui. Foi uma empresa Bacana, que bacana. sempre me amparou assim, no requisito técnico e sempre me deu norte. Olha de que, só, olha, que segue legal. por esse caminho aqui que você vai conseguir chegar lá. Que legal. Então, eu só tenho a agradecer. Já estou atuando como arquiteto de aplicações há 1 ano e meio Olha, na bastante tempo, engenharia. hein? E já passei por vários projetos aqui. Então, assim, já tive uma experiência bem legal aqui, né, na Bom, engenharia. muito bom. Não, excepcional, excepcional. Engenheiro, eu sou suspeito em falar. Mas vamos começar? Vamos falar de aplicações, de arquitetura Arquitetura e de aplicações. Mas confunde, não, Cadu e Vinícius? Às vezes a gente fala de arquitetura, acaba confundindo um pouco na parte de escalabilidade, arquitetura de cloud, Tá próximo arquitetura de ali, aplicação. Tá próximo. E a gente vai vir aqui justamente para Pra desmistificar desmistificar isso e falar das responsabilidades, dos papéis, né, Vinícius? Bacana. Isso aí. Então vamos começar logo o que seria, né? Para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo, entender um pouquinho o que é arquitetura de aplicações. O que seria essa arquitetura de aplicações? Que raio é isso, né, Jeff? Na verdade, eu sou suspeito em falar, mas por favor, por favor. Eu costumo dizer que a arquitetura é uma disciplina dentro de TI, como qualquer outra disciplina, né? E há um mito hoje no mercado de que, cara, só existe arquiteto se o cara é muito sênior, ou o cara foi desenvolvedor, ou o cara trabalhou muito tempo com isso, ou já teve envolvido em muitos projetos, já fez muita coisa errada, para agora estar sabendo mais ou menos como estrutura e faz a coisa de um jeito mais orgânico e mais sustentável, tá? Mas eu discordo, acho que a arquitetura é uma disciplina que um cara que está começando agora, que é júnior, que é pleno, ele pode ter e é bem-vindo, né, Cadu? Com certeza. Ter essa disciplina nos Com times. certeza. No final do dia, para mim, cara, a arquitetura de aplicações é o meio como você estrutura a sua aplicação de maneira geral para atender um requisito funcional e não funcional. Um requisito. Né? A gente vai bater um papo aqui ao longo das perguntas, vocês vão ver que a gente sempre vai voltar a falar de requisito ou de regra de negócio, ou como eu atendo tal necessidade de tal produto ou de tal projeto. Entendi. Para mim, no final do dia, é isso. A arquitetura de aplicação é como eu enxergo aquilo de fora, estruturo, divido, escalo, como você falou aqui. Então, onde eu publico aquilo, enfim. Para atender um requisito. Para atender no final do Funcional ou dia não funcional. quem está pagando ali o produto ou o projeto. Entendi, perfeito. Cadu, você quer complementar? Porque ficou Eu tenho perfeito, só né? um comentário. Eu acho que é tudo que ele falou, mas, né, quando a gente fala de arquitetura, do conceito arquitetural, a gente está falando de reutilizar padrões que já foram provados com o tempo, que têm a sua eficácia aprovada, para resolver problemas conhecidos. Então, quando a gente vê sempre esse conceito, né, de arquitetura, esse padrão de arquitetura, a gente está sempre buscando uma dor e uma possível solução. Só que essa possível solução ela já foi testada, ela já é aprovada, ela já é difundida e a gente aplica esse conceito arquitetural para estar resolvendo esse problema. Como o Vinícius colocou, é uma disciplina, já está estudado de certa forma. Perfeito. Por que não, né?
Por que não? Isso Fantástico, fantástico. E o que o Vinícius falou também, só para complementar, ficou fantástico, porque a resposta dele mata todas as respostas. Eu vou atender um requisito funcional e não funcional. É sempre o objetivo final, né? E em cima disso vai nascer milhões de outras coisas. Pô, fantástico. E tem uma outra pergunta, já aproveitando essa desmistificação que nós fizemos. O que seria o arquiteto de aplicações e o arquiteto de soluções, né? Para mim é uma coisa só, mas enfim. São diferentes. São diferentes? São diferentes. É totalmente diferente? Vamos lá. Por favor, Cadu. O arquiteto de soluções é um cara que vai estar mais ligado ao time de negócio. É um cara que tem essa parte de desenho muito forte. É um cara que vai saber fazer um diagrama de UML. É um cara que vai conseguir Não, peraí, fazer... diagrama de UML não tem mais, tem? Eu tô brincando. Tem. Tô brincando, Tem sim. Então, assim, é o cara que vai conseguir fazer esse desenho. Entendi. Entender esse problema. E vai estar mais próximo do time do comercial, do time de marketing, do próprio cliente, para conseguir entender ali realmente a regra de negócio e os requisitos dele. Entendi. Então vai ser o cara que vai fazer o desenho da solução. O arquiteto de software é um cara que é par do arquiteto de soluções, mas ele está mais focado ali no time técnico. Então é o ponto focal, é o cara que vai cuidar do código, é o cara que vai dar as diretrizes ali e garantir que elas estão sendo aplicadas. Na equipe, né? Na equipe. A equipe pode ter um tech leader e pode ter um arquiteto ali acompanhando eles trabalham juntos, né? Trabalham juntos. Normalmente o arquiteto vai ser o cara que, vamos supor, o tech lead não conseguiu ou tá com dificuldade, tá com algum problema ali. Então ele escala para quem? Ele escala para o arquiteto de soluções. Eu costumo dizer que o arquiteto de solução ele está muito mais próximo da estratégia e o arquiteto de software muito mais próximo da implementação da estratégia, né? É isso aí. Então, cara, ali no arquiteto de solução ele vai discutir muito com o time de negócio, vai saber como fazer os recortes, vai entender profundamente ali o domínio, os contextos delimitados de cada domínio. Entendi. Saber o nível granular ali correto de definir um microserviço, por exemplo. E vai ser o cara que já vai até conseguir fazer o filtro da tecnologia. Porque se algum requisito funcional tiver algum fator tecnológico limitante, vai ser papel do arquiteto de soluções fazer esse filtro. O papel dele fazer isso. É ele que define essa brincadeira. Escolher peças, tipos de banco de dados, qual tecnologia vai ser utilizada, para atender o quê? No final do dia. O requisito. Sempre o requisito. Esse é matador. Qualquer coisa você define com isso. Volta para lá sempre, exatamente. Fantástico. Já aproveitando também essa deixa, eu tenho uma pergunta que já está vamos aproveitar para mim entender o fluxo. Ele falou de granular, ele falou de cortar essas etapas. E como é que é o fluxo? Ou seja, onde que vem o problema? Ou seja, a possível solução ou a ideia de uma solução? Como é que nasce na linha do tempo entre esses papéis, essas personas, né? Arquiteto de solução, arquiteto de aplicação, o tech leader, enfim, o business, como é que está isso? Como é que funciona? Eu fiquei curioso agora. Como é que está esse universo? Pode falar, cara. Posso começar? Pode vai lá, por favor. Cara, acho que né, como tudo em TI hoje, você ou lança um produto ou um projeto de tecnologia hoje, ele nasce para resolver um problema, né? Sim. Então, acho que tudo sempre vai partir lá da ideia ou da necessidade de um cliente ou de um business específico, né? Para alavancar uma solução tecnológica para aquilo. A partir daí, acho que os times de negócio, principalmente, de produto, eles têm muita interação, né, nesse discovery inicial do que seria esse projeto, esse produto. E já acho que desde essa primeira etapa, pelo menos eu como arquiteto, né, hoje coordenando equipes, eu aconselho meus arquitetos a encostarem já nos times de produto e de estratégia desde o início da cadeia ali de discovery e de definição. Justamente porque eu acredito que quanto mais você conhece do negócio, mais você consegue contribuir em tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui, de recorte, de domínio e dessas definições. E mais eficaz vai ser a solução que você está propondo, porque você vai ter, né, exatamente ali o conhecimento minucioso de tudo que você precisa atender. Eu tenho uma dúvidazinha bobinha ali, mas aproveitando a deixa dos senhores aqui, eu sei que nesse fluxo é interessante a gente deixar a visão macro para os arquitetos, onde que está definindo exatamente onde que entra as pecinhas, e deixar o tech leader com a equipe numa visão um pouco mais de código ali, de micro, para poder ter uma produtividade, algo um pouco mais eficiente. Eu estou falando bobeira ou não? A visão ampla é melhor para Eu acho que as responsabilidades elas estão um pouco dentro disso que você falou, tá? Como o time de entrega ele é mais responsável ali pela implementação, pelo código, eles acabam tendo um pouco menos de contato com essa parte estratégica inicial.
Mas respondendo na linha do tempo, como você provocou aqui no começo, acho que o arquiteto de solução acaba entrando um pouco mais ali nas discussões de discovery, de estratégia. E aí ali do meio para o final dessas discussões estratégicas, quando a gente tem um pouco mais de certezas, acho que aí o arquiteto de software entra mais perto, começa a enxergar esses desenhos macros e comunicar para o time também sobre a abordagem técnica que vai ser utilizada para resolver aquele problema. É isso mesmo. A Engineer também está nessa pegada? Está nessa pegada. Porque a dele é uma big tech do ramo financeiro. Então o negócio é bem... A Engineer também segue esse caminho. Pegada também, né? Entendi. Não, fantástico. A próxima pergunta que nós temos aqui em cima, em torno disso, é a escolha da tecnologia, né? Em que momento é feita essa escolha? E vocês já responderam que a tecnologia vai ser determinada... Escolhida pelo arquiteto de soluções. Só que os padrões que serão utilizados como é que vamos falar de tecnologia? Já é utilizado pelo arquiteto de aplicação, arquiteto de software. Porque as integrações, vai comunicar SOAP, vai comunicar REST, isso já está mais... Não, chega a rupiar, mas tudo bem. Está mais no cenário de definição do arquiteto. Entendi. De software, porque o arquiteto de soluções ele vai conseguir identificar que existe a necessidade de integração com o terceiro. Entendi. Agora, o protocolo que vai ser utilizado para que essa comunicação seja feita de uma forma mais performática, de uma forma mais otimizada, para atender, aí já é um requisito de performance, né, de escalabilidade, de qualquer outro tipo de requisito, já é mais papel do arquiteto de software. Então, isso é definido lá, o arquiteto de software. Então, quando chega na camada dos desenvolvedores... Isso já está pré-definido. Já está definido. Já está resolvido. Até porque senão vira tribo ali dentro de quem está na comunidade desenvolvedora, né, na equipe que está desenvolvendo, pode gerar até briga. Né? Mas já tem que estar definido, o cenário o arquiteto de soluções faz o desenho, o arquiteto de soluções de aplicação, eles fazem a documentação do que vai ser desenvolvido e entrega essa documentação para o tech lead tocar junto com o time. Então, eles precisam receber essa documentação totalmente estruturada para que eles consigam ler um documento, entender o que precisa ser desenvolvido e efetivamente desenvolver o código. Da melhor forma possível, do que a tecnologia permite. Não, fantástico. A próxima pergunta seria de escalabilidade. Já aproveitando todo o fluxo, né, a escalabilidade horizontal, vertical, como é que seria isso? Em que momento é feita essa escolha até chegar lá na hora de realmente fazer um deploy, né? Enfim. Acho que a gente volta novamente para as regras de negócios e requisitos, né, Cadu? Sempre tá. A gente não consegue escapar. Volta a mesma coisa. Exato. A escalabilidade, disponibilidade de aplicações, ela está totalmente conectada e ligada a requisitos, né, funcionais e não funcionais, como eu falei. Hoje a gente tem que atender o requisito. Perfeito. E isso também tem uma ponta aí, acho que daqui a pouco a gente vai bater um papo mais profundo disso, relacionado a custo, né? Sim. Não tem orçamento infinito, nem escalabilidade infinita aqui. E nem disponibilidade infinita. Disponibilidade, né? Tudo... que é um ponto-chave, né? Tudo, se puder falhar, vai falhar. A gente sabe aqui... A gente que costuma estar na linha de frente. A gente tem que trabalhar com a menor falha possível. Minimizar as falhas. E um grande lance, assim, que é um ponto importante, mas que não tem muito a ver com o cenário de arquitetura, é o recovery plan. Porque você tem toda a sua arquitetura, a sua topologia formada, mas beleza, deu um desastre. Como é que eu vou recuperar isso? Meu cap tá funcionando? Quando que foi a última vez que eu simulei um teste desse? E falar de escala também tem muita relação em eu conhecer a minha aplicação ali, as particularidades dela, do meu público que acessa ali, então quantas transações eu preciso aguentar. Pelo menos o que eu estou entendendo, uma coisa é uma aplicação vindo do zero, sendo desenhada do zero para resolver um problema. Outra coisa é uma aplicação já pronta. Já existente. Um Prime, sei lá, rodando, existente. São coisas totalmente diferentes. Sim, hoje em dia a gente tem bastante ferramenta para medir, né? Uma APM. Tem monitoração de quase tudo. Eu hoje amo a APM, cara. Tem bastante, muito bom. Tem bastante subsídio para a gente conseguir, pelo menos, se der um chute, não errar tanto, né? Tá bem próximo da realidade do que seria ali os meus acessos. E aí, assim, a melhor estratégia de escalabilidade vai ser definida justamente por esse contexto todo, né? O que eu tenho de budget para isso, qual a criticidade da minha aplicação. Quais as limitações, né? O quanto ela tem que ficar disponível ou não, o quanto eu preciso... o quanto eu tenho de SLAs contratados com o meu cliente ali, de disponibilidade. Tudo isso tem que ser posto à mesa para eu definir se tudo bem, para eu desperdiçar um pouco tendo uma escala vertical aqui, tendo certeza que eu sempre vou garantir aquilo. Horizontal. Vou fazer uma boa
uma boa estrutura de escala horizontal para eu também conseguir garantir isso. Dependo da tecnologia aqui. E no final de tudo, a tecnologia. A tecnologia é a última coisa. Só pegando um gancho aqui, quando a gente fala de escalabilidade vertical, a gente está falando que a gente tem o hardware e que a gente tem esse hardware. Ele tem uma memória e um processador. De forma genérica. A gente vai dobrar esse processador, a gente vai dobrar essa memória. Isso seria a definição de escala vertical. Sim. Quando a gente fala de escala horizontal, a gente tem uma máquina e a gente vai ter mais máquina, N máquinas, para que consiga atender essas requisições. E antes dessas máquinas, a gente coloca um load balance ali para conseguir fazer o redirecionamento e o orquestramento de todas essas máquinas. Então, o vertical é você dá um tuning, né, no seu hardware, e o horizontal é você escalonar mais máquinas. Claro. Já aproveitando, já deixa ali do escalonar mais máquinas, e o Vinícius colocou bem ali o custo, já vamos falar de custo. Ou seja, qual é o fator na maioria dos projetos? O custo é um fator, é uma barreira, um equilíbrio. É o requisito mais forte. É o requisito mais Vinícius? Forte. Ele é o cara que chega, ele é um Thanos da vida. Eu acho que não pode deixar o pessoal ter muita criatividade, né? Arquiteto e desenvolvedor, ele gosta de ter liberdade. Claro. É super válido, mas... Mas na hora que você joga o custo, ele começa a decrementar o que que ele fez, né? Até ele chegar no Aí ele fala assim, isso aqui não é tão crítico assim, mas isso aqui não precisa ter 99,99% de disponibilidade mais. Quantos noves você quer ter, né? Depois da vírgula ali de disponibilidade. Mas acho que cada vez mais a gente está no mercado aqui corporativo muito concorrido, as empresas têm cada vez mais olhado para custo. Acho que é uma disciplina importante também dentro dos assuntos de arquitetura, o arquiteto também olhar e se preocupar com isso, né? Com a questão do custo. A gente tem várias maneiras de resolver o mesmo problema, né? Eu costumo dizer que não tem certo e errado, tem a melhor maneira, a maneira não tão legal assim, e as maneiras que a gente precisa evitar até, né, Cadu? A gente já andou por aí vendo o projeto e a gente sabe que... Já, não? Caramba, tem coisa que você olha assim, meu Deus do céu. Mas no final do dia, cara, o custo é um assunto importante e acho que todo time tem que se preocupar, né? Não só o arquiteto. Isso dá vantagem competitiva no final do dia para as empresas. Né? A dor do cliente, né? Do cliente que vai ter a dor do custo. Entendi. Mas o custo é realmente uma linha base de tudo. Né? É ele que determina todo... No meu ponto de vista, posso até estar equivocado, mas seria um dos requisitos mais fortes. Porque isso pode inferir na tua arquitetura também, né? Sim, claro. Isso pode inferir na viabilidade do projeto. Você precisa ter, mas você não tem um budget para pagar. Talvez então, não é o momento para fazer aquilo, né? Aí nasce um MVP talvez um pouco mais fraquinho. Né? Aí volta para a estratégia, né, Jeff? Estratégia. Olhando de novo para os requisitos, fala, pessoal, com o que a gente tem aqui de budget, a gente consegue lançar essa primeira versão, aprender aqui, enfim. Sim. Aí depois entra a tecnologia. Depois de tudo isso que a gente vai falar de tecnologia, que é qual linguagem, né? Qual banco, perfeito. Né? O sistema operacional não tem eu, né? É Linux, né? É brincadeira. Brincadeira. Mas voltando... Há controvérsias. Há controvérsias. Mas a gente aproveitando a deixa, claro, né? De controvérsia, porque eu vejo, aproveitando aqui, é porque eu vejo muito em grupos, eu não sei se a palavra é essa, mas esse cancelamento na tecnologia, eu vejo muito isso. Principalmente no grupo de Telegram, no grupo de Discord, às vezes também. A questão não é o cancelamento da tecnologia. São tecnologias que não deveriam, que elas nasceram para resolver um problema e você quer utilizar para tudo. Também. O Python é uma linguagem de script, aí você vai usar ele para tudo. Então, assim, ele não nasceu para isso. Então, assim, cada tecnologia, ela foi desenvolvida e planejada para resolver um problema específico. Sim. Mas eu vejo mais ainda, Cadu. Eu vejo assim, por exemplo, vou falar do ORM. É uma tecnologia para resolver um problema, mas que todo mundo tem uma política de cancelamento. Então, se alguém perguntar a dúvida de ORM numa sala de bate-papo, num Telegram da vida, vai ter uma política de cancelamento. Não use isso não presta, isso é ruim, isso não é bom, etc. Mas se o cara estiver estudando para experimentar, aprender... benefícios, sim, né? Ela tem menos benefícios do que... Esse que seja, talvez, esteja por trás, né, do cancelamento aí é a mesma dela. coisa de cancelar as linguagens mais antigas, que está cheio de buraco, ou cancelar o sistema operacional Windows, porque a gente sabe de um monte de coisa. Não sei se a política seria essa, é isso que eu estou falando. Eu tenho uma analogia boa nesse assunto, que eu falo assim, cara, o arquiteto ele tem que ser igual comentarista de futebol.
ele não pode ter time. É verdade, Por mais que o cara Apesar que os comentaristas têm ele tem um viés. Eu tenho meu time também. Claro. Eu vim de Todo mundo aqui .NET, tem um o Cadu. viés, Cadu é meu parceiro aqui. Nós sabemos dos viés, eu sei do viés do Cadu também. Eu e o Cadu, a gente veio de .NET, mas a gente não pode torcer. E o arquiteto ele tem que ficar longe disso, Claro, né? Ele tem Não que ser adianta eu te falar. da tecnologia. Mas era essa a discussão que eu queria trazer. Obrigado, Vinícius. Não adianta eu te Quando falar falei pra do você torcer pro meu time. Eu sou Isso. São Paulino. Não adianta. Você pode falar, pô, o Palmeiras tá indo bem, tá ganhando. Meu pai era Eu não vou ser, eu não vou virar pro palmeirense por conta disso. É verdade. Tá? O arquiteto ele tem que ser o contrário disso. Gente, pelo amor de Deus, ó. Eu vou olhar até pra câmera nessa. Não, por favor. Não torçam por tecnologia. Pelo amor de sempre usem a melhor tecnologia para endereçar o problema. Mas da melhor o maneira. arquiteto ele só deixa consegue dele. Eu posso aproveitar, deixa ter dele isso rapidinho. porque ele já tem, né, essa rodagem, essa já experiência, tem já experiência, teve essa perfeito. vivência com várias tecnologias e ele consegue identificar que para aquele problema Isso. a tecnologia X ou Y X é vai melhor. resolver melhor. Por quê? Porque Perfeito. ele já tem toda essa bagagem. Mas eu posso complementar Claro. os senhores? Mas a gente não pode deixar de amar o que a gente ama. Por exemplo, você pode gostar de Você tem uma tecnologia, afinidade. amar a tecnologia, mas não Sim. quer dizer que você tem que ficar cego por ela para resolver você todos não os pode ser Eu problemas. refém. consigo dar um select no array. Você não é. consegue fazer isso em Java, Mas eu sei eu que não o queria Cadu, entrar eu nisso. sei que o Cadu ama o C Sharp, mas eu sei que o Cadu é arquiteto, não vai utilizar o C Sharp para tudo. Mas eu sei que ele adora, ele ama, é vidrado, mas isso não atrapalha a sua definição na arquitetura, Não, né? aí tem que ser Concorda? agnóstico. Você tem que Agnóstico, olhar ali perfeito. pro É o problema. Galvão Bueno. Ele é flamenguista, mas ele narra todos os gols com a mesma emoção. Mas não precisa ser xiita. E quando né? é do time que você Quando fala, é do "Aí time se dele, fala, livra "Vamos". mais", mas- Mas é difícil separar isso. É. Mas o que eu quero dizer, para ficar claro, é que a gente não quer dizer que não podemos não amar algo. Por exemplo, eu amo o Redis. Podemos, mas não cancelem, pessoal. Exatamente, Nada. por favor. Nada porque na a gente vida. tem que estudar também. Isso, nem e a gente tem que tecnologia, formar nem opinião pessoas. também. Por exemplo, vamos supor que eu não sei nada do Worm, por exemplo. Eu quero experimentar, eu quero também sentir Perfeito. por que ele é ruim. Eu quero ter minha opinião. Posso? Então, já que está ali, será que eu posso fazer um papoc? Qual o problema? Eu estou nessa pegada. Você também, Vinícius? Sim, experimente, aprenda. Ué. Erre, Erre. Tem que também permitir a gente errar também, né, Cadu? Vou acabar de beber a bola aqui. Desculpa, foi mal. Mas agora, rapidinho. Por favor, Cadu, por favor. Um ponto muito importante, Eu às sei vezes a que gente você é a faz tecnologia que essa... você ama. Eu sei a tecnologia que tudo você bem. ama, eu tô ligado. A gente tem essa postura do cancelamento, mas você tem um problema com aquela tecnologia específica, mas você não rodou uma ferramenta de APM. Sim. Então talvez você está dando um cancelamento na sua linguagem de back-end, Desnecessário. mas o seu problema está no gargalo de banco, o problema está na sua POC, o problema está na sua procedure, o problema está no jeito que suas tabelas estão relacionadas. E tem aplicações também que Isso não demanda eu vejo tanto também. muita, assim, não sei como que é lá dentro da Big Tech que você trabalha, mas assim, eu sinto muita falta disso no mercado como um todo, de profissionais que tem essa tenham visão. esse conhecimento e que corram atrás, tipo assim, pô, acabei de entrar no projeto, pô, deixa eu rodar uma APM aqui. Pô, quanto de memória que eu tô gastando? Isso, Thread, quanto processamento, quantos milissegundos. Teste de estresse já sabe? resolve E assim, muita coisa, sabe? a gente não vê isso muito Com difundido, frequência. tirando, né, nesse nível assim, de um arquiteto que realmente está Claro. pensando numa questão de performance. Seria e eu o acho básico, que seria né? Não só muito performance, bom. né, Cadu? Mas só para ver o limite que você tá. Você tá roubando memória, você não tá? Você tá comendo muito CPU, não tá? Acho que é uma coisa que as grandes empresas elas aprenderam com as fintechs, aí, as empresas novas e emergentes, né? Aprendeu a testar, errar e aprender com aquilo ali e se adaptar de maneira bem. muito rápida. Então, essa cultura toda da startup, de ter entregas menores, de Sim. aprender com ciclos e revisar, né? Cara, não Startup tem problema. enxuta. Eu posso ter errado na minha arquitetura de largada, mas eu tenho que Mas ter você como tem monitorar isso, como corrigir. aprender, ter métricas ali para me embasar em tomar a melhor decisão, Sim, em perfeito. enxergar esses gargalos, como o Cadu falou, de repente é banco, né? De repente a minha estrutura aqui de container aqui eu não defini da melhor maneira, Ou estou simplesmente escalando você está errado. usando um container numa região e o seu banco de dados está em outra região e você nem se ligou nem nisso. se ligou nisso, Aí você tem um problema de infra Sim. que você não deveria ter, mas que está causando um gargalo enorme. Enorme. Tem vários cenários. E o que você colocou bem, Vinícius, toda a startup enxuta fala sobre isso, né? Sim. Um dos segredos é quanto mais cedo você errar, melhor. Descubra seu erro o mais rápido você puder. E ele vai ser mais Pivota o mais barato. rápido você puder, né? Quanto antes você descobre, mais barato ele mais é. barato ele é, né? Para não levar para manutenção, que é o ideal. Fantástico, fantástico. Tem muito assunto, a gente não pode explorar muito, só vamos falar um pouquinho de sistema legados, porque não tem como falar de arquitetura e Sem falar de falar sistema dos legados, legados. porque eu vou até provocar o que seria o sistema legado de hoje e amanhã. Então, eu acabei de codificar aqui, fiz uma aplicação
E até que momento isso não é mais legado? O que é isso é legado, entendeu? Eu fiquei confuso agora. A gente fala que o moderno de hoje é o legado de amanhã, né? Obrigado, perfeito. E é isso, cara. Assim, eu desenvolvi aplicações. Qual é a vida útil de uma aplicação há 5 anos atrás, que hoje elas já são legadas, Legado. né? Mas acho que quando a gente fala de sistemas legados, e assim, a gente está falando aqui do mercado de tecnologia no Brasil, hoje a gente tem muitas empresas, muitas delas que não olhavam para a tecnologia estão olhando com muita força, e muitas delas que não olhavam para a arquitetura agora estão olhando, né? Parece que é o assunto do hype, é como a última linguagem. O assunto está cada vez mais difundido na maior parte, em grande massa das empresas. Mas ainda assim custa caro, né? Tanto eu manter sistemas legados, quanto eu modernizá-los e principalmente conviver entre sistemas modernos e legados, né? A arquitetura acho que endereça isso também de forma bem legal, né, Cadu? Temos vários padrões hoje de convivência para conseguir trabalhar com os dois mundos, né? Dificilmente eu vou ter um Big Bang e virar a chave, exatamente sair do meu isso que eu ia sistema falar legado agora. para o meu moderno. Porque assim, o seu sistema legado ele já foi desenvolvido, ele já está em produção, ele já está rodando e ele já tem toda a regra de negócio. A partir do momento que você identifica que esse sistema seu que está em produção, ele está legado e você precisa de fazer um novo sistema ou uma refatorização, a gente está falando de um cenário que gastou anos para ser desenvolvido para chegar naquilo que está hoje. Sim. Então você não vai desenvolver ou refatorar, fazer tudo, sabe, da noite com pro dia. 2, 3 meses. Então você tem que ter todo esse plano de convivência do seu sistema legado com o seu sistema atual, para que você consiga, né, micro front-end. Pô, vamos fazer aqui, vamos colocar um micro front-end, vamos fazer orientado a componente. Então eu posso ter uma parte da minha aplicação que já está desenvolvida, né, com um framework mais novo, mas ele consegue comunicar com o sistema legado, e aí todas as novas funcionalidades já vêm sendo desenvolvidas com a tecnologia nova, e aos poucos você vem migrando, porque você provavelmente não vai conseguir refatorar todo o seu sistema legado e virar de uma vez só a chave. Então, só para complementar, deixa eu ver se eu entendi. Se a gente tiver uma arquitetura bem desenhada lá, independente da época, seja agora, seja 10 anos daqui, etc., seja para frente ou para trás, presente, futuro, etc., uma arquitetura bem desenhada minimiza a dor agora. Minimizador. Né? É isso. E ela deixa mais fácil esse processo flexível, de upgrade, esse processo de evolução. Ela deixa a sua aplicação mais fácil e flexível para sofrer essa geralmente quando inovação a gente fala, e migração. Quando a gente fala dessas convivências, eu tenho algumas estratégias e padrões para endereçar essa convivência, né? Mas é o que você falou, Jeff, perfeito. Se eu começo a me preocupar com arquitetura, né? E aí, puta, não importa se é um sistema mainframe, se, cara, é um sistema on-premise lá que não é web, é um sistema... É um javão da vida, pode falar, sem problema. Um sistema desktop lá do Windows, né? Vamos puxar pra gente. Ou qualquer sistema web aí. Foi um dos melhores. Ainda é, né? Pra Delphi, fantástico. Delphi é fantástico. Eu tenho alguns padrões ali, camadas de anticorrupção, recortes, estratégias de estrangulamento. Você fala muito de recorte também. Sim, porque é importante, imagina, numa Big Tech aqui do mercado dividir financeiro, para conquistar, né, que a gente tem milhões e milhões de acessos aqui, transações todos os dias, né, dentro das nossas aplicações. Imagina eu resolver que vou fazer um Big Bang numa aplicação minha, super crítica, onde milhões e milhões de clientes acessam isso a todo momento, né? É muito difícil eu trabalhar dessa maneira. Então, cara, vou olhar onde está me doendo mais, onde eu tenho menos... necessidade de disponibilidade ali, vou começar pelas beiradas, estrangulando, modernizando e convivendo até que eu consiga tirar o meu sistema legado do ar e deixar só o meu moderno, que vai ser o legado daqui uns anos. Daqui uns anos, mas... Só que nesse processo de tirar o sistema legado do ar, você modulariza o sistema legado para que você consiga fazer isso de forma chaveada e faseada. Gostei do nome. Isso no futuro me ajuda chaveada, de novo, né? Gostei do nome. Mas só para complementar, já provocando novamente, claro, qual o momento, né, desse... Qual que é o momento de falar assim, por que está moderno e não está moderno? Então, qual que é o requisito que define que o legado tem que ser transformado? Você conta ou eu conto? Eu vou falar, eu ia falar, mas não vou falar, mas eu quero ver se é o que eu estou pensando. Por favor. Eu tenho uma opinião também ali no ponto, mas o que seria? O que vai virar? Por que eu tenho que sair e falar, eu tenho que modernizar? Por quê? Eu vou te falar... pelo tá menos faltando, das empresas que eu participei, qual qual foi o motivador para... Tá? Perfeito. Hoje a gente tem vários sistemas mainframe funcionando, rodando e atendendo cliente de maneira
tranquila e conseguindo dar conta das demandas, tá? Mas a partir do momento, o custo começa a ficar muito caro, né? Exatamente. Por isso que eu já falei pra você quanto eu conto, porque a gente já tinha falado do custo operacional, né? É o custo que faz com que a gente fale que ele virou um legado. Tô falando de tudo, né? Custo de equipe de operação, de infra. Desenvolvedor, de treino, capacitar um profissional para dar o suporte naquela tecnologia. E fantástico, não só eu vejo o custo como mais crítico, mas a gente também vê o fator performance. Porque a partir do momento que essa tecnologia ela está obsoleta, existem tecnologias novas, com melhorias, com novos recursos, que você consegue ter um ganho de performance muito maior. Sim. Então, com custo menor. Os dois pontos mais críticos seria o custo. De manter, da infra, de continuar que esse software legado esteja rodando, e a questão da performance, né? O trade-off ali que você vai tendo, tipo assim, pô, eu tenho aplicação, ela tá respondendo em 1 segundo, mas se eu fizesse a nova, ela seria meio. Para mim tem outro pilar importante, entendeu? Nessa 500 conversa, que é o pilar de pessoas, né? A gente não pode deixar de olhar para as equipes, né? Porque então, tudo é pessoas, né? Cara, no final do dia, assim, um cara que era desenvolvedor sênior lá 30, 40 anos atrás, hoje em dia ele pode estar, com certeza, trabalhando com as tecnologias de ponta aqui mais modernas, mas para dar manutenção nos sistemas lá que ele construiu há 30, 40 anos atrás, dificilmente eu acho pessoas hoje no mercado que deem conta dessa demanda. Então, porque já vem toda a expertise que ele já desenvolveu, exato, né? Do conhecimento, da vivência, da experiência. Eu nunca digo que ninguém é até velho demais para aprender, né? o novo, né? Mas claro, tem muita gente nova demais aqui que não está preparada para dar conta desses sistemas legados. Claro, entendi. Então isso também é um fator decisório, né? Porque hoje você tem um garbage collector, hoje você tem várias coisas de linguagens orientadas a objetos, de recursos que você tem, que naquela época não tinha. Então, assim, o cara, ele nem tem o conceito e o conhecimento disso, porque assim, do dia que ele já aprendeu, ele já não precisava de mais se preocupar com isso. Isso, e esse para mim também é um fator decisório, assim, né? Qual é o perfil do meu time? Como que eu consigo endereçar melhor minha aplicação para o meu cliente? No final do dia, quem paga a conta lá, né? Por que eu tenho um produto de TI no ar, publicado aqui? Por que eu estou atendendo clientes aqui? É porque no final do dia tem alguém pagando essa conta, né? Entendi. E às vezes eu não consigo, cara, achar recurso para dar conta do meu sistema legado. Eu preciso ter novas pessoas atendendo novos requisitos de performance dentro do meu custo operacional ali também bem blindado e limitado. Vamos no nosso quadro Na Prática. Pessoal, é bem simples, é só apresentar um pouquinho aí da vida real aí no mundo que vocês vivenciaram na prática, né? Só um case pra gente, para dar essa palhinha pra gente ficar ainda mais feliz, né? Para entender um pouquinho desse universo aí. Então, vamos lá. O último projeto foi do agro, inclusive da engineering. Nós temos hoje 56 clientes e para cada cliente a gente tem uma aplicação back-end, uma aplicação front-end e um servidor de banco de dados. Olha aí. Então estou participando no processo de migração dessa evolução do projeto do agro e a gente vai trazer o conceito de multitênis. Então a gente vai começar aqui a resolver esse problema e vai ter, né, uma redução de custo de aproximadamente 30%. Então, que assim, isso? A gente está falando de uma economia muito grande. Então voltamos lá naquela história de custo. De custo. O custo é um requisito forte. Entendi, bacana. Obrigado, Vinícius. Vinícius não, Cadu. É que eu olhei para ele e falei, Vinícius, foi mal. Vinícius, por favor. Cara, eu podia dar alguns exemplos aqui, tá? De cases aqui, implementações, abordagens de arquitetura. E vou preferir ser mais genérico de propósito, tá? A maior parte... Cara, já tenho 20 anos de mercado, já fui programador, fui arquiteto e hoje estou como coordenador de arquitetura. Pessoal, olhem sempre os requisitos, entendam os domínios. Claro. Entendam muito de Domain Drive Design, de estruturas de aplicação, de qual banco de dados melhor endereça o teu problema naquele momento. Aqui eu podia citar aqui vários exemplos de projeto, mas na prática, a maior parte dos projetos que eu participei, onde a linguagem era única entre as equipes de negócio e de programação. Isso é legal, as pessoas entendiam os domínios, entendiam o porquê de estar usando aquela tecnologia naquele momento,
foram os projetos mais bem-sucedidos. Então, todo mundo falando a mesma língua, né? Na Todo prática, mundo no mesmo entendimento. na prática, eu vou abrir mão de dar um exemplo de aplicação e ser mais genérico, Claro. porque isso, no final do dia, ajuda muito a turma. Isso que determina o sucesso, a possibilidade de maior sucesso. Exatamente. Fantástico, isso, fantástico. Depois na prática, a gente tem a Dica Tech. Vocês conhecem a Dica Tech? É só uma dica de livro, de filme, de canal, de curso, o que vocês acharem melhor, mais conveniente. Não, tem aqui os dois básicos, né? O Clean Code e a arquitetura, arquitetura limpa, arquitetura de soluções limpa. Arquiteto. Temos alguns livros aí, eu chamo de Bíblia da Arquitetura, né? Sim. Acho que o livro do Eric Evans, de Domain Drive Design, é leitura obrigatória, livrinho de capa azul. Tem que ter. E assim, novamente, voltar a falar, né? Não importa se você é um cara que tem muito tempo de experiência ou pouco tempo de experiência. Eu já li e reli esse livro algumas vezes. Toda vez que eu revisito lá, aprendo coisa nova. Sigam o Martin Fowler, o blog dele. Geralmente, essas arquiteturas que são provadas no tempo nascem com esses caras, Uncle Bob. Eles já passaram por isso lá Gang of Four. Assim, sigam aí a gente caras. volta para o conceito de padrões de arquitetura. Perfeito. Sim, os partners ali. E não deixem, né, de ter a sua torcida, como o Jeff falou, de se divertir. Tem que divertir, pô, porque ficar assim, por favor, pô, tem que gostar de alguma coisa, fazer por amor, né? Exatamente. E acho que uma outra dica de ouro que, pelo menos nos meus últimos anos de carreira aqui, fez bastante diferença para mim, tá? Entendam com bastante profundeza os produtos e o negócio qual você trabalha, o qual você atende, tá? E aqui eu tenho uma dica aqui do Martin Kagan, os livros Inspired e Empowered. Cara, mudou muito minha cabeça, assim, São bons, né? de falar de discovery de produto, de como tecnicamente você viabiliza um produto digital. Acho que minha dica tech Ficaria é essa aí, limitado. Não, entendi. Com relação, a gente só não falou dos modelos, né? Os modelos de aplicações, de arquitetura de aplicações. Se aí quiser só dar uma palhinha um também. podcast. Mas a gente pode falar tipo de hexagonal, MVC, Onion. Vocês usam de tudo, né? Se a gente for aprofundar aqui em padrões, nada, né? Acho que volta lá o que o Cadu falou no começo aqui do nosso bate-papo. São padrões que já estão aí, estão provados ao longo do tempo. Sabemos qual é o melhor padrão para atender determinados cenários de aplicação ali. E, cara, acho que é um outro podcast só para falar, né? Se a gente for, por exemplo, falar só... Já fica a dica, né? Se falar só de Clean Arc aqui, dá outro papo desse hexagonal. aqui. Então aí a gente vai ter que ter um episódio para cada. Não, demorou. Ainda mais que é um assunto interessante, um assunto gostoso, né? Um assunto muito bom. Que pena que chegou no final, né? A gente não já estava aquecendo, a gente já tinha muito assunto para falar. E eu fiquei com a curiosidade da escalabilidade do colega do Vinícius falando da Big Tech. O banco é DB2? Cara, acho que dos, né? São vários, né? Qualquer empresa que começou tecnologia muito cedo no Brasil antigo, né? tem esse cenário, né? E, cara... E é um banco robusto. Os maiores players hoje, né? Não só falando no ramo financeiro aqui, qualquer outro ramo de atividade que tenha começado com tecnologia, com certeza eles já têm vantagem competitiva há mais tempo. Sim. E com certeza tem muitos sistemas legados lá. Eita lasqueira. Mas é um assunto fantástico, né? A gente poderia falar mais disso depois num outro São sistemas legados, mas são sistemas que estão rodando, que funcionam. Eu sei que roda COBOL, mas a gente pode definir isso na próxima. E às vezes esse que é o problema, porque a gente consegue identificar que o sistema é legado, mas ainda não chegou o momento que você precisa de fazer essa virada de chave. Tem a questão das pessoas também, a questão do conhecimento. Sim, e tem a questão de entregar resultado pro acionista no final do dia. Fazer entrega, geralmente é muito complicado. Vamos chegar no final, vou agradecer a presença dos senhores. Vocês gostariam de deixar alguma ressalva? Por favor, Vinícius, Cadu, fica à vontade. Que pena que a gente chegou no final, né? A gente que é um assunto interessante. É gostoso falar disso, né? Porque a gente desmistifica a tecnologia. Sim. Ou seja, a gente não te falou nada de linguagem. Parece tem que é um bicho de 7 cabeças. Mas tudo é para atender um requisito funcional ou não funcional, vamos deixar isso bem claro, antes de chegar na tecnologia. Mas isso também não impede da gente amar alguma tecnologia, seja o Redis, seja o né? Mas bacana, fantástico. Seja o C Sharp, né? E tem também para fazer para mobile, qual é o nome que a gente... Eu ia falar Xamarin, mas eu sei que não é Xamarin. Xamarin. Obrigado. Eu adoro esse nome. Mas é fantástico. Vamos chegar no final. Cadu, por favor, deixa as suas considerações. Vinícius, por gentileza, se quiser. Cara, nosso amigo eu agradeço aí o convite primeiro, tá? A equipe toda aqui também dos bastidores.
A equipe é grande, né? Aqui tem a galera pesada aqui hoje. Eu acho que cara, quanto mais a gente bater papo disso, mais gente a gente traz. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. No mesmo bonde que a gente, né? Então... E a gente começa a difundir o conhecimento. Exato. A molecadinha que está começando agora, molecadinha, não é porque você tem 1 ano só de mercado que você não pode aprender arquitetura. A arquitetura é uma disciplina, isso vai fazer né? Você ter um diferencial sobre todos os outros que têm o mesmo tempo de experiência que você. Perfeito, Cadu. Então, assim, acho que o conselho que eu deixo é se preparem, o mercado está cada dia mais aquecido, cada dia com mais oportunidades. O Brasil é um mercado já muito amplo de TI. Hoje, com, né, o cenário todo pós-pandemia, entrou uma nova massa concorrente aqui no nosso mercado para recursos de TI. Então, tem muita gente aqui trabalhando para fora, que está falando outro idioma, entregando software sentado na sua casa aqui, onde quer que você more aqui. Com certeza. Então, cara, estudem, se preparem. A arquitetura é uma disciplina. Entendam bastante de produto, de estratégia. Estejam sempre perto do negócio, que isso vai fazer com que vocês façam melhores entregas. E a gente sofre menos no futuro quando o nosso moderno virar legado de novo. Né? Boa. Cadu. Cara, eu só queria agradecer aqui, né, a oportunidade, o convite que vocês fizeram. Nós que agradecemos, cara. Que é isso. Assim, foi um bate-papo bem legal. Agradecer aqui todo mundo que está dando suporte pra gente. Eu não vou chover no molhado, assim, faço das palavras do Vinícius as minhas. Bacana. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que você não precisa esperar você ser sênior primeiro para você aprender arquitetura. Nada impede, é uma disciplina. É estudar, então, né? E isso vai ser um fator que vai ser um divisor de águas na sua vida como profissional. Não tenho dúvida. Então, a partir do momento que você começa a entender o conceito, o porquê e as diferenças entre X e Y, você começa a ter uma visão um pouco mais de fora e aí você vai perdendo aos poucos esse sentimento, tipo assim, não, minha tecnologia é preferida, então tudo eu faço nela. De usar tudo como prego, martelo, etc. Vai ter uma caixa de ferramentas, né? Você tem um leque muito maior, de oportunidades, de gama. Gostaria de agradecer o Cadu, gostaria de agradecer o Vinícius, super agradeço, valeu, brigadão. Pessoal, estamos chegando no final de mais um EngCast, agradeço a presença de vocês, obrigado. Não esqueça de entrar em nosso site, engdb.com.br, clica lá em Seja um Enger, muitas oportunidades para os senhores, não esqueçam, a oportunidade é o que não falta. Siga a gente nas redes sociais, no @engineerbr. Muito obrigado, valeu, até a próxima.